Eu recebi uma pergunta essa semana de um cliente meu que eu achei muito interessante e por isso eu decidi fazer um vídeo dela. A pergunta é o seguinte, né? Muitos estrangeiros deixaram de investir no país, né? Venderam seus ativos na bolsa e foram investir lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então a pergunta dele é o que isso representa, o que isso vai representar, né, para o país e para os investidores aqui no país, tá? Então isso se deve muito na semana passada, né, por causa da propagação do coronavírus na Europa. Muitos investidores estrangeiros que investem aqui no Brasil foram lá, venderam seus ativos aqui no mercado brasileiro, compraram seus dólares aqui, né, venderam seus reais, compraram seus dólares e foram lá para os Estados Unidos investir onde eles acreditam ser seguro, tá? E qual que é o efeito disso, né? Primeira coisa é que o dólar sobe, né? O fato de os investidores estrangeiros terem comprado bastante dólar na semana passada fez com que uma pressão de demanda, né, subisse o valor do dólar, né, e mais reais em circulação depreciasse o valor do real em relação ao dólar, tá? E também os ativos que essas pessoas venderam em bolsa de valores, né, depreciaram também, né? Tiveram seu preço reduzido devido à alta oferta de venda desses ativos, tá? Então essa é a primeira coisa, né? O que isso representa para os investidores, né? A resposta é basicamente essa mesmo, né? Os ativos ficaram ligeiramente mais baratos e o dólar ficou ligeiramente mais caro, tá? Mas o que isso representa, né? Primeira coisa que você tem que ter noção também é que depois que o fato de o dólar ter subido só aumenta o interesse, né? Aumenta, digamos assim, o interesse dos investidores estrangeiros a voltar a investir no país, porque o dólar está mais caro. Então, o dólar dele compra mais reais aqui e faz com que ele invista mais, ele tenha mais ativos com o mesmo dólar dele, entende? Então, você entende que é um ciclo que o fato dele ter saído é o mesmo motivo que vai trazer ele de volta, esse investidor estrangeiro trazer, tá? Então, quais são os efeitos disso, né? Além da alteração do valor do dólar e além da alteração dos ativos em bolsa em específico, tá? Nada muito muda, tá? Porque as empresas, elas aqui no Brasil, elas têm uma demanda de ativos, né? Por isso que elas fazem suas ofertas públicas e na bolsa de valores para que as pessoas, né? Nós como mercado, vamos lá e investimos nela, né? Então, o fato de os investidores estrangeiros saírem, né? Fica mais barato para a gente fazer os investimentos nessas empresas. Então, não é muito ruim com que os investidores estrangeiros saiam e não faz a menor diferença, porque a demanda de empresas ela vai crescendo à medida que o mercado vai crescendo, tá bom? Então, eu espero que tenha respondido essa dúvida. E basicamente a principal coisa que muda, né, quando o investidor sai do país, né, o investidor estrangeiro sai do país, é realmente essa pressão do dólar subir, né, e os ativos que esse investidor estrangeiro vendeu, né, se depreciar, né. Mas logo ele vai entender, os investidores estrangeiros vai haver essa correção novamente, né. O fato do dólar estar muito acima só atrai mais investimentos para o país, né. Então faz com que entende? É como se fosse uma balança que funciona nesse mercado.